Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma videoaula, né, com a revisão agora das aplicações das leis de Newton, tá? Vamos começar aqui primeiramente com um exemplo. Tá? Esse exemplo é uma questão que caiu nessa prova aqui, tá? Já desse ano, recente. Ele diz o seguinte, ó, um malabarista de circo faz uma pequena bola incandescente girar em uma trajetória circular em um plano vertical. Aí a bola está presa à mão do malabarista por um fio inextensível. Aí seja P, o peso o módulo da força-peso da bola, né, e T, o módulo da tração no fio, ou seja, no fio que é ligado à bolinha, que o cara está segurando na mão, né, que atua na bola. Né. Então, considerem três posições diferentes na trajetória. Aí a posição 1 diz o seguinte, o ponto mais alto da trajetória, tá? Na posição 2 diz o seguinte, o ponto mais baixo, e na posição 3, um dos pontos à mesma altura do centro do círculo descrito pela bola, né? Então, a pergunta vai ser o seguinte, qual é o módulo da força centrípeta? Tá? Fc em cada uma dessas posições respectivamente. Tá? Aqui não tem nem conta para se fazer, tá? A gente só vai ter que calcular lá qual é a força resultante, observar, porque quando eu tenho um movimento circular, a força resultante na direção radial vai ser sempre a força centrípeta, tá? Aí o que acontece? Ó? Bora lá. A gente tem o seguinte, imagine que aqui nesse centro aqui, ó, tá a mão do carinha, tá? Que segura a bola. E aqui a gente vai ter em cima aqui, tá? A bola no ponto mais alto, né? Que é a primeira posição que a questão falava lá. Vamos lembrar as posições, né? Ponto mais alto aqui em cima, ponto mais baixo aqui embaixo e um ponto aqui, ó, na altura aqui do centro da circunferência, né? Então, tanto faz eu pegar esse ponto aqui da esquerda ou esse ponto da direita, ok? Então, bora lá. Vamos analisar aqui o primeiro ponto aqui, né? O ponto mais alto. O que a gente tem, ó? Quando essa bolinha estiver aqui, ó, em todos esses pontos, tá? Ela vai ter sempre a força, que é chamada de força-peso, né? Ela vai estar sobre a ação de um campo gravitacional que vai ter a força-peso, tá? Aí o cara tá segurando ela aqui, ó. Esse ponto central aqui é a mão dele, tá? Segurando por esse fio que tá de vermelho, tá? Que liga até a bola, ok? E quais são as forças que tem agindo sobre essa bolinha quando ela está aqui em cima? Eu vou ter a força-peso e eu vou ter também a tração no fio, tá? Porque se o cara soltar esse fio, essa bolinha não vai descrever esse movimento circular, né? Ela só descreve o movimento devido a ter a existência desse fio, né? Então, se o cara soltar, ela iria sair voando aqui, ó, direto, tá? Imaginando que ela roda nesse sentido anti-horário, né? Aí o que acontece? Eu vou ter a força-peso, em todos os casos, né? Tenho que ter a força-peso. Só que eu vou ter aqui também a força tração, tá? Que é a força existente no fio, tá? O fio vai estar puxando a bolinha para dentro. Então a força tração vai estar sempre agindo no sentido da direção aqui do centro da circunferência, tá? Então eu tenho o peso, que vai estar sempre direcionado para baixo, tá? O sentido do peso é sempre para baixo. E eu vou ter também a tração, que nesse caso aqui, quando a bolinha estiver em cima, vai estar apontando também para baixo, tá? Porque a tração vai estar sempre apontando para o centro da circunferência. Nesse caso, coincide dela apontar para baixo, ok? Aí eu tenho, então, que a tração e a força-peso apontam para o centro da circunferência. E a força centrípeta, tá? Que é a resultante de todas as forças aqui que agem na direção do raio, tá? Da circunferência, na direção radial, a força centrípeta sempre vai estar apontando também para o centro da circunferência. Então eu tenho aqui essas duas forças, tá? Força centrípeta e a força tração vão estar agindo no sentido da origem aqui da circunferência, né? Então a força centrípeta vai ser exatamente a soma das duas, tá? Eu só tenho que olhar para o sentido delas, ó. Elas têm a mesma direção, no caso aqui é horizontal, ok? Vertical, aliás, desculpa, direção vertical, e as duas estão apontando para o mesmo sentido. Então eu vou somar as duas, tá? A força centrípeta vai ser a soma da tração mais a força peso. Se elas tivessem sentido contrário, eu ia subtrair, ok? Nesse caso eu vou ter que somar. Então a força resultante aqui em módulo, tá? A força centrípeta aqui resultante vai ser a soma da força tração, tá? Que é a força exercida pelo fio, mais a força peso, ok? Esse Tzinho aqui não era para ter não, tá?
Então bora lá, vamos analisar agora o segundo caso aqui embaixo. Quais são as forças que tem agindo aqui embaixo? Novamente, ó, eu vou ter a força peso representada pela seta amarela, tá? Eu não vou colocar mais o P aqui. A força peso representada pela seta amarela, como sempre, ela vai estar apontando para baixo, tá? Então a bolinha já está aqui embaixo, mas a força peso aponta para baixo. Já a força tração, que é a verde aqui, tá? Vai estar apontando sempre para o sentido do centro da circunferência, né? Nesse caso aqui, a força tração está apontando para cima, tá? Ó, a força peso para baixo, tração para cima, tá? E a força centrípeta, que é a que está aqui de lilás, ou roxo, não sei direito, essa cor, tá? Essa força aqui ela vai estar sempre apontando também para o centro da circunferência. Então eu tenho aqui, ó, a força centrípeta, ela vai estar na mesma direção nesse sentido da tração, só que é no sentido oposto do peso, né? O peso está para um sentido, para baixo, a tração está para cima. A força centrípeta nesse caso aqui, ela vai ser a subtração, tá? Da força tração menos a força peso, tá? Por que é subtração? Porque elas têm sentidos opostos, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a gente estudou em vetores, tá? Quando eu estou trabalhando com forças, força é grandeza vetorial, né? Vale a mesma representação lá para a soma de vetores. É a mesma coisa, é para isso que a gente aprende a trabalhar com vetores, ok? Eu tenho dois vetores que têm a mesma direção, que é a direção vertical, tá? Só que eles têm sentidos opostos. Quando eles têm sentidos opostos, se eu for pegar a resultante dos dois, que no caso aqui eu quero a força centrípeta, é a nossa resultante, tá? A resultante dos dois vai ser a subtração, porque eles têm sentidos contrários, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a tração menos o peso, ok? Por que eu não pego o peso menos a tração? Porque para esse caso aqui, ó, a tração sempre vai ser maior ou igual que o peso, tá? Se a tração fosse menor que o peso, significaria que o fio ia se partir. Então o movimento não ia ser mais circular, porque a bolinha ia se soltar, tá? Então, como eu estou pegando aqui o módulo, tá? Ó, quando eu não coloco essa seta aqui em cima, ó, tá vendo a seta aqui no P? Quando eu não coloco a seta, significa que a grandeza está em módulo, tá? Então o módulo da força centrípeta tem que ser um valor positivo. Por isso que eu vou pegar tração menos o peso, tá? Lembrando que o vetor resultante vai estar sempre, quando eu estou somando dois vetores, ó, o vetor tração e o vetor força-peso, quando eu estou somando dois vetores na mesma direção, o vetor resultante vai apontar para o mesmo sentido do vetor de maior módulo, tá? E nesse caso aqui, ó, a tração tem que ser maior do que o peso, tá? Maior ou igual. Se fosse igual, significaria que a bolinha estava parada, né? Estava só pendurada. Mas como ela está se movimentando, a tração é maior do que o peso, ok? Aí vamos analisar agora o segundo caso. Para o segundo caso, eu posso tanto pegar aqui o da direita quanto o da esquerda, não tem problema, ok? Eu vou pegar aqui o da esquerda, ok? Para esse caso, repare o seguinte, ó, a única força que vai estar agindo aqui no sentido no sentido radial, tá? No sentido aqui do centro da circunferência, vai ser somente a força tração. Por quê? A força peso, como eu falei, ela sempre está agindo para baixo. Ó. Aqui está para baixo, aqui está para baixo, aqui também vai estar para baixo. Então repare o seguinte, ó, a força peso ela não vai empurrar a bola para sair da trajetória aqui para esse lado da esquerda e nem para a direita, tá? Ela só vai puxar ela para baixo, ok? Então nesse ponto aqui, ó, a força centrípeta vai ser somente igual à tração, porque são somente essas duas, tá? Que estão agindo aqui para o lado pro mesmo sentido aqui do raio, tá? Mesmo sentido do centro da circunferência. A força peso nesse caso aqui aponta numa direção perpendicular ao sentido aqui da circunferência, ao sentido, tá, radial, que é o sentido que aponta para o centro da circunferência, ok? E a força centrípeta ela é sempre a resultante radial, tá? Ou seja, ela é resultante das forças que apontam no sentido, aliás, na direção do raio, ok? Ou seja, somente essas forças. Para esse caso aqui, ó, quando a bola está aqui, vai ser somente essas forças que estiverem na horizontal, tá? Como a força peso está na vertical, tá? É uma força perpendicular, ela não vai entrar ela vai estar agindo no corpo, claro, né? Só que ela não vai entrar no somatório aqui para a força centrípeta, tá? Porque ela não está apontando na direção radial, ok? A força centrípeta ela é a resultante das forças radiais, ou seja, as forças que apontam na direção aqui do raio. Ó. Para esse caso aqui, ó, a direção do raio era essa aqui vertical. Aqui também, em cima, a direção vertical, por isso que a força-peso entrava. Aqui também a força-peso entrava. Só que nesse caso a força-peso não entra porque ela está numa direção que não tem nada a ver com a direção do raio. Okay? Então, para esse caso aqui, a força centrípeta, que é o caso 3, né, vai ser somente igual à tração. Agora a gente volta lá para a questão. Né? Qual vai ser a alternativa correta? Ó? O primeiro caso, a gente encontrou que a força centrípeta é a tração mais o peso.
Para o segundo caso, que é o daqui de baixo, né? A gente encontrou que a força centrípeta é a tração menos o peso. E para o terceiro caso, a gente encontrou que a força centrípeta, que é aqui na lateral, né? Se eu tivesse analisado desse outro lado, também ia dar o mesmo resultado. Tá? A gente encontrou que a força centrípeta é igual a tração, ok? Que nos dá a letra D da questão anterior. Certo? Só para representar as forças aqui, tá? Mas elas vão estar agindo sempre. Vai ser a mesma coisa aqui, só digamos é um caso espelhado. Tá? Só voltando lá, a letra D da questão, né? Letra D, que nos diz que a força centrípeta no primeiro caso, né, lá em cima, vai ser a tração mais o peso, correto? No segundo caso, que é lá embaixo, vai ser a tração menos o peso, correto também? E no terceiro caso, que é na direção, na altura, aliás, no ponto que é na altura na mesma altura do centro da circunferência, né? A força centrípeta vai ser somente a tração,